a reunião íntima que Chico Xavier tinha e gerou o livro, por exemplo, Instruções Psicofônicas. É Não tô com microfone não, né? um trabalho totalmente assim particular mesmo dele e que na verdade facultou uma série de comunicações de qualidade. Nós temos naquela obra comunicações de espíritos qualificados como santos. Então nós estamos estudando uma referência mediúnica dentro dessa obra. Por isso que às vezes quando você vê um dirigente mediúnico que através da sua prece ele consegue fazer uma captação do pensamento do Clementino, espírito que dirige o trabalho, com poucas variações, é porque ele, no seu esforço, já consegue projetar o pensamento e espelhar a comunicação. Não é uma incorporação, como às vezes a gente pode pensar, mas é o futuro da mediunidade, de forma, né, que a gente vê assim, plausível. Todos nós assimilamos correntes mentais. Talvez a gente não saiba ainda identificar quando estamos assimilando e quando é a criação do próprio espírito. Para isso, aí o videozinho que a gente colocou lá no grupo da mediunidade, do Haroldo, né? Vale muito a pena, porque ele vai tentar explicar essa introspecção, essa identidade que nós temos e clarear a nossa percepção para ela, para a partir daí sabermos quando o nosso pensamento está sendo influenciado pelos outros. Às vezes a gente identifica tardiamente, né? Tá? Com Passou dois, certeza. 3 dias, se alguém te fala alguma coisa. Aí é uma intuição, mas você não ouve. Uhum. Aí passou 2 ou 3 dias, você fala assim, bem que eu achei que, bem que eu pensei nisso, mas E não não dê deu importância. atenção, porque não estava, né, vigilante, atento, e aí já era, né? E aí a gente também às vezes não aceita porque é um pensamento contrário ao interesse. O meu interesse naquele momento não é igual à intuição que eu estou tendo. Então, na mesma hora que o pensamento vem, por ele não fazer parte do meu campo de interesse, a gente rechaça ele. Aí depois, puxa, se eu tivesse ouvido aquela voz interior que falou lá atrás, tinha evitado uma dor de cabeça muito grande. E por que que a gente não ouve então, né? Porque o interesse pessoal está sobrepujando, que é o egoísmo. E a gente fala, não, eu não sou egoísta, mas eu sou interesseiro. Eu quero o quê? Que a minha vontade prevaleça. Enquanto eu estiver desequilibrado emocionalmente, eu não consigo identificar as correntes mentais. E, infelizmente, através das nossas atitudes e ações, elas vão se materializando. Nós somos médiuns de materialização do pensamento dos espíritos que estão afinizados conosco. Então, se eu discutir hoje no trabalho, eu materializei o trabalho das trevas. Se eu falei mal de alguém, eu materializei a maledicência. Então a gente precisa ter essas atenções, porque na verdade o que está acontecendo? A gente está intermediando correntes mentais. E a partir do momento que a gente vai intermediando essas correntes mentais, somos médiuns de todas elas. Nesse caso, Raul Silva, ele era médium, é um médium, né, intuitivo, que tem a percepção do diretor mediúnico, do diretor espiritual da casa. Então, se naquele momento da reunião, ele, através da prece, ele consegue assimilar esse pensamento, ele tem um direcionamento melhor na casa, uma orientação para os médiuns, para os trabalhos. Olha a importância da gente ter esse tipo de comprometimento com a casa. Não adianta a gente chegar na reunião mediúnica e achar, não, os espíritos vão vir, vão trabalhar através de mim. Hoje eles vêm e aguardam o que que a gente pode oferecer para que eles utilizem essa mão de obra especializada plasmando um trabalho. Não é fácil, mas é uma proposta sublime. Por Eles isso que esperam uma Jesus, parceria, né? parceria, esse é o nome do trabalho mediúnico hoje em dia. Não existe mais aquela mediunidade tormentosa que o médium era tomado. Hoje ele precisa
elevar, porque a espiritualidade que trabalha conosco hoje já é do terceiro milênio, já é de trabalhos de ordem elevada. É por isso que nós estamos desqualificados perante eles. Somos nós que não crescemos à altura que eles podem descer. Você vê que no estudo que nós estamos fazendo, Clementino ele quase se materializa para que Raul Silva, na sua expansão de pensamento, pudesse transmitir o seu pensamento. Agora a gente quer chegar lá, não quer ter comprometimento com o pensamento e acha que o espírito vai falar, vai escrever, vai transmitir, não vai. Por isso, realmente, esse último capítulo que a gente parou é um capítulo que a gente, esse parágrafo, né, que a gente parou, ele deve ser meditado. Ele conseguia transmitir com diminutas variações a prece, um momento, né, de alta inspiração. E aí André Luiz continua falando. Com a emotividade que nos invadia a todos, brando silêncio se interpôs durante rápidos minutos. Quando a gente lê assim, a gente começa a se transferir para dentro da reunião. Então teve a prece inicial, aquele silêncio, né? Rápidos minutos. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si. Mas a prece só consegue unir se todos estiverem tocando a mesma música. Porque se um tiver desafinado, não adianta. A harmonia está perdida. E esses minutos de silêncio, eu acho muito importante. A gente, lá no Francisco de Assis, a gente começou a fazer realmente, que a gente faz um estudozinho antes, depois vai para a reunião, então fica realmente em silêncio alguns minutos, faz uma diferença na reunião, porque é aquele momento que a espiritualidade pode trabalhar com cada um, mas ao mesmo tempo com todos. Eu acho que reúne, né, todo mundo no mesmo pensamento e acho que harmoniza demais, faz muita diferença. E silenciar a mente é difícil, É, a gente não faz silêncio, né? Mas tenta, né? porque a gente às vezes se cala, mas a mente está lá, né? Igual um computador processando. E esse momento a gente precisa aprender a silenciar a mente também. Quando a Por isso que eu gente acho entra, importante o estudo antes, porque o estudo antes da reunião faz a gente começar a desligar do que está acontecendo lá fora para poder facilitar esse trabalho depois. é uma grande introdução o estudo. Ele tem que ser reflexivo, não aquele que gera polêmica, né? Senão acaba agitando as discussões e os pontos de vista. Mas quando ele é reflexivo, como o Evangelho, como o Livro dos Espíritos, ele dá-nos um campo de introspecção. Aí você começa a se desligar, e esses momentos de silêncio, nós estamos exteriorizando a nossa mente. Estamos exteriorizando pelo espírito, estamos em contato com a estrutura espiritual da casa. Nesse momento nós temos saúde planificada, equilíbrio orgânico, equilíbrio endócrino, equilíbrio neurológico. Ah, mas e aquele médium que logo que começa a estribuchar tudo? Isso é desequilíbrio. Isso é perturbação de ordem neurológica. Trabalho mediúnico, olha o que Raul Silva fez na prece. Que perfeição. Eu me lembro de uma conversa até do Divaldo, quando ele esteve com Chico Xavier, e Chico Xavier recebeu o obsessor que perseguiu Divaldo, aquele que ele considerou, né, chamando máscara de ferro. Mas Chico Xavier não se alterou em nada, não teve nenhum movimento brusco. A única coisa que o Divaldo conta que ele foi impressionado é que ele pegou um lápis da psicografia. Ele fumou o lápis e saiu fumaça pela boca dele. Olha o ectoplasma do médium, né? E conversou numa calma. Então o Divaldo falou assim: como é que você vê esse instrumento que você está falando? Ele diz: este é um homem pacífico, coisa que você não é. Então, mesmo o obsessor reconhecia no médium aquela passividade que ele era incapaz de alterar, mas ele queria era perturbar o de volta. Terminada a oração, a serpente. Oi. Tarcísio, eu falei a questão do silêncio, porque por mais reflexivo que seja o estudo, ele sempre é uma atividade intelectual.
algo que acelera um pouco a mente. É E verdade. aquele silêncio vai te trazer a questão emocional, para você ter mais sentimento, tá menos ligado, né, à matéria, né? Porque o estudo sempre te leva a Eu alguma gosto excitação, muito vamos dizer assim. nesse momento de uma música tranquila, É, a porque a música a também. música é comprovado cientificamente que ela altera o nosso metabolismo, ela altera o nosso estado de saúde. Então uma música de qualidade nesse momento faz a gente até sair do corpo físico, porque você está num ambiente propício. Eles estão examinando potencialidades mediúnicas para aquele trabalho. Olha, esse médium realmente veio compromissado, nós temos condições de operar algum trabalho através dele. E naquele momento a música vai fazendo a gente desligar. Até um conceito de música, um conceito clássico que fala que ela é a arte de manifestar diversos afetos diferentes na nossa alma mediante o som. Então, quando você escuta o som, você desenvolve afetos na alma. Olha, um conceito assim materialista, mas profundamente ligado a uma arte que para mim é a mais bela, né? A gente não pode falar porque a escultura é belíssima, a pintura é belíssima, o teatro é belíssimo, desde que seja de ordem superior. Então, quando termina a oração, André Luiz vai até Raul Silva e ele queria examinar aquele campo mental elevado. E ele faz assim uma observação interessante. Ele diz: desejava investigar mais a fundo as impressões que assaltavam o campo físico, e observei-lhe então todo o busto, inclusive os braços e mãos, sob vigorosa onda de força, a eriçar-lhe a pele num fenômeno de doce excitação, como que agradável calafrio. Já sentiram isso? Aquele arrepio que dá na aproximação de um espírito? Ele está descrevendo a mecânica do que é, da energia que partiu do espírito, que faz com que todos os poros reajam e reabasteça, né, no caso Raul Silva, dessa energia. Essa onda de força descansava-se sobre o plexo solar, onde se transformava em luminoso estímulo que se estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca em forma de palavras. Então vamos tentar entender isso tudo, né? O É engraçado, espírito não começa no cérebro, então termina no não cérebro. termina no cérebro, né? Que o cérebro ele faz uma decodificação da energia da nossa mente em pensamento. Olha que órgão interessante que nós temos. Ele está ligado à mente, espírito, mas ele decodifica a energia que o espírito cria, lá no livro Mecanismo da Mediunidade, capítulo 1. O pensamento é a ressurreição da energia. Então a mente encarnada, quando cria, ela cria energia. O cérebro transforma a energia em ideia, em palavra e ação. Então, ele é um órgão que transforma uma energia em atitude. Por isso que ele é o último órgão da comunicação. Há percepção pelos poros, há uma passagem pelo plexo solar, utiliza-se o campo neurológico para chegar no cérebro e chega o quê? A energia do espírito que pensou. E o nosso cérebro, que sabe fazer a transformação do nosso pensamento, da energia que nós criamos, também sabe transformar a energia que chega até ele. Eu fiquei um pouco confusa com isso, porque a gente sempre aprende que a mensagem, a energia chega pelo centro coronário. Aí a Uhum. gente, acho que a gente meio que É acha que interessante, isso é o cérebro, então não é. não. E é interessante, por exemplo, uma entidade sofredora. O centro de força que é mais carregado é o centro esplênico. A pessoa às vezes sente um mal-estar gástrico. Por quê? Porque aonde essa energia está sendo metabolizada, e a gente vai ver mais à frente, ele vai fazer uma comparação com a eletricidade, ela vai ser ali condensada e distribuída para transformar em comunicação. Então, todos os centros de força trabalham durante o processo mediúnico. Deve ser assim, muito belo a gente poder assistir essa mecânica.
Talvez um médium vidente, né, que tem uma capacidade muito bem qualificada, consegue observar essas particularidades. Mas essa questão da mente, a gente estuda lá, a mente é a base do fenômeno mediúnico. Por que que ela é a base? Porque se ela não transformar, essa energia vem e é dissipada. Então, o cérebro está nessa decodificação de energia. Por isso é um órgão por excelência. Não existe nada que se compare ao cérebro, pelas suas particularidades e por tudo aquilo que a gente desconhece. A gente conhece uma pequena fração do seu funcionamento. Quando a gente conseguir utilizar toda a sua capacidade, né, imagina até onde chegaremos. Todos os dons anímicos, como a vidência, a clarividência, a psicometria, o desdobramento, são dons pessoais, cujo cérebro vai ter uma função de abrir campo à mente para trabalhar. Só que a gente primeiro precisa criar caminhos, acreditar nessa potencialidade. E nem sempre a gente fala, não, mas isso aí não é para mim, né? Isso aí é coisa para o futuro. Não, o futuro já aconteceu, a gente ainda não chegou nele. Acompanhando minha análise, o assistente explicou. O jato de forças mentais do irmão Clementino atuou sobre a organização psíquica de Silva, organização mental, apoiando-se no plexo solar, perdão, vou ler uma parte aqui, como a corrente dirigida para a lâmpada elétrica. Apoiando-se no plexo solar, elevou-se ao sistema neurocerebrino como energia elétrica da usina emissora que, atingindo a lâmpada, se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. Ele faz uma metáfora comparativa interessante. Você tem uma lâmpada e tem a luz na sua casa. Você nem para pensar que a energia que chegou ali está partindo de centenas de quilômetros. Que ela vem através de toda a fiação, entra dentro da sua casa, ela é dividida dentro da voltagem que a sua casa permite, para dar o que aquele aparelho a luminescência que a gente precisa. Nós não temos, né? Às vezes nem passa batido, vai lá, acendeu e não observa a mecânica disso tudo. Agora, o que ele está falando para nós? Da mesma forma que a lâmpada é apenas uma expressão de toda uma organização para que ela funcione, a mente também é. Ela é uma expressão de uma energia que foi captada, que foi condensada e foi distribuída e ela faz a transformação em palavra. Aí a gente começa a ver, né, porque Aulus, pelas colocações dele, deve ter sido um químico na vida, ele vai explicando isso para nós dentro da mecânica. E o problema da voltagem? Perguntou André Luiz. Porque, olha, é muito fácil falar que isso acontece, mas será que todo mundo consegue fazer isso? Não tem Acho que a ali Marina um. está querendo falar, mas ela não está conseguindo ver. Acho que ela está sem som. Ela Deixa eu falou ver alguma aqui. coisa. Meu microfone. Tá Isso. saindo? Agora sim, Marina. O obsessor também é pelo mesmo, liga pelo plexo solar também? Geralmente não. O obsessor vai usar os centros de forças menores, que lidam com energia mais baixa. Geralmente aqueles que estão mais próximos da Terra, seja ele, né, o próprio plexo gástrico ou o primeiro, né, acho mesmo, né, aquele que está ligado aos órgãos sexuais. Ah, sim. Tá, Já joia. os espíritos superiores utilizam os plexos mais altos, que metabolizam uma energia mais alta. Mas o mecanismo, Marina, é o mesmo. É o Tá bem, mesmo. obrigada. Percepção da energia, redirecionamento dela e transformação em palavras, atitudes e ações. Por isso nós somos sempre médiums. Porque a gente está assimilando, somos uma lâmpada ligada a diversas correntes. Só que a gente é uma lâmpada que tem livre-arbítrio. Eu posso escolher qual tipo de corrente é que eu vou acessar, que eu vou permitir passar por mim. E isso que é interessante da nossa parte. Aqui ele coloca o seguinte para nós, né? E o problema da voltagem?
Aulus coloca, não foi esquecido. Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade de Raul Silva. Então, às vezes, a gente fala assim, eu queria que Joana de Ângeles, né, comunicasse na nossa reunião. Mas existe um problema de voltagem. O pensamento dela, né, vamos colocar que seja 220. E a nossa reunião é 12 volts, não é nem 110. Não tem como. Imagina você pegar uma lâmpada de 12 volts e ligar numa corrente de 220. Ela vai explodir. Ela não tem capacidade para suportar uma voltagem tão alta. Da mesma forma que quando Chico Xavier recebe a comunicação de Santa Teresa, ela é intermediada por Emmanuel. Emmanuel faz o quê? O trabalho de um transformador lá no poste. Recebe aquela carga imensa, transforma ela numa carga menor e ele consegue captar. Assim como o Divaldo lá em Paris, quando ele recebeu a mensagem de Teresinha de Jesus. Então já são lâmpadas muito melhores que nós. Agora a gente é aquelas lâmpadazinhas de Natal, né? De árvore de Natal. Que esse pisca-pisca, que nem dá corrente contínua. Fica lá alternando toda hora. Como é que vai receber uma corrente mental dessa? Você já viu espírito superior psicografando? A velocidade que é a corrente mental do pensamento? Como é que a nossa mente fragmentada, né, que não constrói às vezes nenhum pensamento completo, pode naquele momento ser base para eles? Vai ter incompatibilidade. Aí entra o animismo. Porque na falta daquela inspiração que vem e vai embora, eu começo a completar com a minha própria ideia. Então, aonde tem? Nós temos aqui um médium que recebe do Dr. Bezerra de Menezes. Tem, por obrigação, ser uma pessoa moralizada. Se não for, não é Bezerra de Menezes, é Bezerra da Silva. Porque não tem como. Para trabalhar com espírito superior, o médium tem que ter uma vida de renúncia. Eu recebo aqui o diretor espiritual da casa, igual aqui Clementino, ele não usa nenhum médium, porque no dirigente mediúnico ele consegue espelhar a mente. Para que ele vai incorporar? Para que ele vai passar para uma outra transmissão? Mas vamos supor que na nossa casa não aconteça isso. Nós temos um médium moralizado. Ele raras vezes vai alcançar o êxito mediúnico, porque o nosso pensamento acaba atrapalhando. Então, ou é um compromisso de todos, ou não é compromisso de ninguém. A reunião só funciona se todos estiverem empenhados na mesma dinâmica de crescimento moral. Não existe aquela ideia, não, quando o espírito chega aqui, ele toma e faz, desde que haja essa mesma voltagem. Agora, se a voltagem que eu ofereço não é compatível com o espírito superior, naturalmente é compatível com o espírito inferior. Aí a gente sempre citou o livro Trilhas da Libertação, do Manuel Filomeno de Miranda, quando o médium que começou a cair moralmente perde a capacidade de receber o médico espiritual e quem continua operando é o obsessor, porque ele entra na voltagem, na sintonia, na frequência do pensamento do obsessor. Aí ele coloca, né? Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca. Então não adianta, né? Nós temos, por exemplo, né, lá no Aldernes, um médium fulano de tal, excepcional, mas e o ambiente que o cerca? Já viu aqueles médiums que começam a destacar na mediunidade? Forma uma corte em volta deles, um secto, de pessoas que o protegem daqui, dali, todos com interesse pessoal, né, se alimentando da mediunidade. Vai Seria a fiação da lâmpada, né? É a bobina de indução que está em volta ali, ó. Acaba fazendo o quê? Uma alta frequência, um curto-circuito e queima a lâmpada. Então, se você tem um médium numa casa que está fazendo um trabalho diferenciado, se os outros não estão, o dirigente chega e separa, fala, não, vamos parar, que isso aí está errado. Ou todo mundo vai na mesma direção, ou não vai ninguém. Aí a gente vai falar assim, então não vai ter trabalho mediúnico. Vai. Desde que se queira. Desde que a pessoa fale assim, não, a nossa casa vai abrir um trabalho mediúnico. Ótimo, então nós vamos escolher a dedo. Mas eu frequento há 40 anos. Tá, mas você está
pronto a viver uma vida que o trabalho mediúnico nos pede? A renunciar, a ter comprometimento, a se esforçar, a educar a mente. Aí começa a diminuir as pessoas que querem participar. Daqui a pouco ninguém mais quer. Aí fala assim: ah, é muito ruim a casa espírita sem trabalho mediúnico. Pior é a casa espírita com trabalho mediúnico desequilibrado. Então, ou faz, e eu sou a favor de fazer. Precisa ser feito, mas precisa ser feito de forma certa. Onde nós temos, né, uma série de improvisos, já está errado. Já viu a espiritualidade improvisar? Ah, nós vamos trabalhar o mediúnico hoje na casa, amor ao próximo. O que nós vamos fazer? Eu não sei. Vamos ver o que vai ter lá, né? Quem que vai, que tipo de pensamento que tem, para a gente saber o que pode ser feito. Não vai. Espírito superior não trabalha dessa forma. Eles têm um planejamento. Chegou lá, adequa aquela reunião? Não. Então, essa reunião fica para trás. Vão atrás de outra que se adequa. Mas a reunião produziu. Algum outro espírito chegou e falou: opa, aqui nós estamos num campo mental positivo e vão trabalhar em cima do ambiente que o cerca, ajustando-lhes as possibilidades, tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia segundo a rede dos elementos receptivos. O que ele está falando para nós? A gente não coloca um eletrônico que está graduado para trabalhar 110 numa rede 220, porque ele vai queimar. Ele não tem capacidade para trabalhar com aquele tipo de energia. Da mesma forma são os espíritos. E sorrindo, né, Aulus, né, coloca: cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Os confrontos de Aulus sugeriam belas indagações. A ligação elétrica gera a luz da lâmpada, e ali o contato espiritual de certo, segundo inferíamos, improvisava forças igualmente a se derramarem do cérebro e da boca de Silva na feição de palavras e raios luminosos. Lembrando também que nós não só falamos palavras, não é apenas vibração de som. Há toda uma energia nessa palavra. Quando o cérebro faz a decodificação para a expressão, ele não destrói a energia que construiu aquele pensamento. Ele apenas coloca ele dentro do campo de percepção da nossa atualidade. Lembra que a gente estudou o continente do infrassom? E o continente do infrassom são todos os sons que existem, mas que estão aquém da nossa capacidade de ouvir. Sons que os animais ouvem, sons que influenciam, por exemplo, as estruturas metálicas, mas a gente não capta. Agora, se a gente conseguir colocar um amplificador, nós passamos a escutar aquele som. Esse amplificador não alterou o som, apenas revestiu ele de forma que a gente pudesse perceber. O cérebro não altera a energia, ele apenas a transforma numa graduação perceptível pelos nossos espectros. Então, quando a gente está brigando, discutindo, né, não são só palavras. Há toda uma projeção da energia do pensamento que gerou aquilo tudo. As ofensas, as discussões. Lembra lá no capítulo lá que o pai, né, que recebeu a agressão do filho, falou, né, maldito seja que seu braço vire um galho seco. Aquilo ali, ódio, né, naquele momento ali, a vergonha de ter apanhado do filho, sentimentos totalmente desavessos, ele joga uma projeção de energia horrível em cima do filho, que com a mente em consciência de culpa capta. Ele capta aquela energia, se desequilibra, já estava bêbado, aí o que ele, para fugir da consciência, volta para a rua para beber de novo. Aí quando está na rua bebendo de novo, ruminando aquilo tudo, acaba caindo próximo ao bonde que passa e arranca-lhe o braço fora. Então ele ficou naquela consciência de culpa, achou que o pai tinha amaldiçoado a sua vida. E quando ele chega no mundo espiritual, ele recupera o braço na forma de um galho seco, que foi as palavras do pai. Então olha só o que uma energia projetada, aí vai falar assim, mas ele apanhou, tudo bem, nós não estamos julgando o ato. Nós estamos fazendo uma observação do que aconteceu
a partir do momento de uma fala. Então, quando a gente fala com alguém, né, fica com Deus, vai com Deus, você está revestindo essa pessoa não só de palavras, não são palavras vazias, há uma energia por trás disso. Lembra do centurião Cornélios, quando ele vai atrás de Jesus, né, e pede pela cura do seu servo que estava em casa? E ele fala assim: se tu quiseres, pode curar daí, não precisa ir lá. E fala: vai, né, seu servo está curado. Ali ele já havia projetado essa energia. Então, quando a gente está falando, a gente está projetando. Imagina Jesus no Sermão do Monte. Aquele homem, né, em cima de um monte, aquelas dezenas, centenas, milhares de pessoas, ele falando baixo e todo mundo ouvindo. Porque havia uma projeção da sua energia, do seu psiquismo. E fez com que aquelas pessoas se contaminassem a tal ponto que muitos saíram dali para uma iluminação espiritual. Então, quando a gente vê palavra, o fulano é o doutrinador. Aí não é só palavra. Ela tem que estar revestida de um sentimento. Palavra vazia não convence ninguém. E às vezes ele não tem nenhum argumento, mas o sentimento que ele põe desarma o espírito. E se ele põe sentimento e é uma pessoa realmente que se esforça, que é honesta consigo mesmo, ele acaba intermediando uma energia, um pensamento superior. O instrutor percebeu-nos a muda inquirição e apressou em aclarar. A lâmpada, cujo bojo se faz luz, arroja em si mesmo os fotônios, que são elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico através dos movimentos que lhes são peculiares. Aí a gente tem alguns detalhezinhos, né, que a gente se apega em aulas. Quando ele fala que os fotônios, os fótons, que partem da luz. A luz ela é dividida em quantos de energia, que deu até o prêmio Nobel a Einstein, né, o efeito fotoelétrico. Percebeu que a luz são fótons que são projetados. Então toda a lâmpada há uma projeção de fótons. E ele coloca que esses fótons são elementos vivos da natureza. Aí quando você pega lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, se não me engano, que fala, né, que a evolução é do átomo ao arcanjo, porque o átomo, onde tudo começou, um princípio que gera vida, e aqui ele fala que o fóton, que é uma partícula do salto quântico do elétron, é um elemento vivo da natureza. Então a gente vê que a doutrina espírita em tudo ela se encaixa. Não há uma obra que contradiz outra. E isso aí é mérito, né, também dos médiuns, que nesse caso, nessa obra, é apenas Chico Xavier, que intermediou isso para que a gente pudesse estudar. Através dos elementos, movimentos, eles são peculiares, e nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força ponderável, e e múltipla do pensamento. Princípios esses com que influímos no espaço mental. Então, o que ele está falando? Se os fótons que a luz emite são elementos vivos, também a alma, né? Nossa alma, em cuja a intimidade processa a ideia. Lembra que a ideia é um atributo do espírito. Espírito é princípio inteligente. Perispírito não é, corpo não é. Nós temos, né, uma trindade universal, Deus, Espírito e Matéria. O espírito ele é imaterial, mas ele é um princípio inteligente. Então ele pensa. É o espírito que pensa. O cérebro apenas reveste esse pensamento, transforma essa energia em algo que a gente possa comunicar por enquanto. Mas esse pensamento, né, essa ideia, ela lança de si mesmo princípios espirituais condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. Então, mesmo o nosso pensamento, ele é uma ressurreição de energia. Ele projeta para fora de si energia. Qualquer pensamento, como qualquer palavra. Então, não adianta a gente não xingar, né, o nosso vizinho,
pela boca, mas pelo pensamento crucificou ele. Porque nesse momento, a mesma energia que sairia pela palavra sai pelo pensamento. E ela vai estar condensada, impregnada do que? Do sentimento que se está tendo quando gera esse próprio pensamento. Aí ele está colocando para nós a mecânica do processo, né? Você pensa, cria energia. Essa energia, mais para frente, a gente vai ver forma, peso, cheiro, vida, até que ela seja destruída. E o sentimento que gera esse pensamento dá qualidades a essa energia. Nós estudamos lá em Maripá, no Carnaval, nós trabalhamos a questão da obsessão, e tem um capítulo no livro Loucura e Obsessão, chamado Confronto de Forças. Eram dois espíritos que se digladiavam dentro de um trabalho mediúnico, e o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que assistia, narra para a gente. E os espíritos se digladiavam pelo pensamento. Eles falavam palavras cabalísticas, né? Geravam toda uma energia e projetavam um sobre o outro. Aí um rechaçava aquela energia, criava outro, jogava, até que eles foram se exaurindo. Aí um desmaiou, a espiritualidade recolheu e o outro foi doutrinado. É algo fantástico até a gente pensar como que isso Parece pode. até filme de ficção, né? Parece, né? É engraçado que no livro ele fala assim, eu estava assustado, né? Porque para ele, que acompanhou os trabalhos mediúnicos dentro da casa espírita, assistiu a cena daquela e ficou assustado. E Felento, que é o espírito que acompanha, disse, não, meu filho, não cai uma folha da árvore sem autorização de Deus, então ele está aqui, ele está tomando conta de tudo, pode ficar tranquilo. Mas é justamente isso daqui, o quê? Projeção do pensamento. Imagina quando a gente entrar no mundo espiritual, né? Em breve, né? Porque a gente não vai ser, ninguém vai passar dos 100 anos. Então, quem já passou dos 40, 45, 46, está mais perto da partida do que do início. Então, tem que começar a refletir sobre isso. Nós vamos entrar num campo onde o pensamento é projetado e nós não temos mais corpo físico para nos defender. Enquanto nós temos o corpo físico, há toda uma diminuição dessa carga mental. Mas quando estamos em espírito, somos sensíveis. Eu cheguei a contar nos nossos estudos um desdobramento do Divaldo, quando Joana disse a ele que ele iria visitar um trabalhador da Mansão do Caminho que havia desencarnado. E falou com ele que ele tinha que fazer silêncio. E ele ainda ficou com raiva dela, achando que ele era uma pessoa, né, fazia balbúrdia e tudo. Aí ele desdobrou um cômodo muito bonito, né, um ambiente muito bonito que ele foi. Ele disse que as paredes eram totalmente assim, né, quase que de um vidro, que do lado de fora você via toda a movimentação. Então, quando ele vê o amigo, né, que havia desencarnado pouco mais de uma semana, e ele tem aquela emotividade, na mesma hora o amigo entra em convulsão, só com o sentimento que ele teve. Aí Joana fala assim, Divaldo, o silêncio ele é mental e emocional. Aí que ele entendeu o que era o silêncio, então ele se calou, ele acalmou, só com o pensamento de uma pessoa. E acalmando, ele pôde ser despertado. Ele foi assistir o despertamento do amigo e quase que complica a situação dele. Então a gente também começa a entender que o nosso pensamento ele é uma ferramenta que movimenta o universo. E a gente precisa aos poucos lapidar, educar, acalmar o pensamento. Você vê que as pessoas que você vai falar uma coisa para ela já cria toda uma situação, já sofre por antecipação, já transpira, a pressão altera, porque há um desequilíbrio emocional muito grande. Há um desequilíbrio do próprio sentimento da pessoa. Então a gente precisa entender tudo isso. A vida é uma questão de equilíbrio. Imagina você chega para uma pessoa e fala assim: eu tenho que te dar uma notícia ruim. Acalma. Não, a pessoa já foi para o tombo. Naquela hora ela já está com o coração disparado, porque não, você vai me dar uma notícia ruim, que quem morreu, como se morte fosse uma coisa ruim. Mas a gente tem valores que precisam ser mexidos, precisam ser entendidos, compensados, trabalhados, para que a gente possa acalmar a nossa mente.
E, a partir daí, a gente entender que no trabalho mediúnico, onde estamos lidando com espíritos diretamente, e espíritos que estão, às vezes, em condições inferiores, o nosso pensamento pode ser um fator que leva tranquilidade ou que leva ao sofrimento aqueles ali. Imagina quando manifesta um conhecido nosso e a gente começa a remoer a vida da pessoa. Ah, é fulano de tal que está comunicando. Ih, não valia nada, olha lá, ó, morreu e agora está sofrendo. Há uma carga muito grande de energia sobre o espírito que aumenta-lhe o sofrimento. Então a gente sempre trabalha isso. Se é para lembrar de alguém que já partiu, que seja um pensamento bom, que lembre o lado bom da pessoa, porque nesse momento ela está muito mais sensível a esta energia. E aqui ele coloca para nós justamente isso, né? Princípios espirituais condensados na força ponderável e múltipla do pensamento, princípios esses com que influímos no espaço mental. O que é o espaço mental? É o universo. O universo é o espaço mental do Criador. A mente de Deus cria constantemente. São explosões, são galáxias, são, né, planetas que deixam de existir, buracos negros que engolem estrelas. É o pensamento do Criador em atividade. O nosso pensamento já movimenta o microcosmos, a nível de saúde, doença, de atrair, repulsar. Só que a gente não tem ainda o como fazer isso. Às vezes até sabe como, mas não se prepara para isso. Da mesma forma que a gente vai preparar, por exemplo, está lá no videozinho lá do Haroldo, que ele fala, você vai correr uma maratona, você não começa correndo 42 quilômetros. Às vezes você começa correndo 100 metros, e é o limite que o corpo físico aguenta. À medida que você vai exercitando, você vai conquistando recursos. Assim é na meditação, assim é no campo do pensamento. Os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações. Então, nosso planeta também tem a sua irradiação. Com certeza, não é uma irradiação positiva, porque a maioria dos espíritos que ainda habitam esse planeta são espíritos voltados para os interesses materiais. Com certeza os mundos regenerados têm uma vibração melhor, os mundos felizes têm outra, os mundos celestes têm outra, e a gente não consegue encarnar nesses mundos enquanto a nossa vibração pessoal não for compatível. É o mesmo processo da eletricidade. Conta-nos, né, que o Dr. Bezerra de Menezes recebeu de Celina, emissária de Maria, um comunicado. E Maria, né, havia dito que ele poderia escolher no sistema solar qual planeta ele queria encarnar. Nós temos, segundo a codificação, que no nosso sistema solar existem planetas bem mais evoluídos que a Terra. E que Júpiter seria um planeta muito próximo da perfeição. Então foi dado a ele a opção: olha, visita todos, vê qual que te agrada mais, e você já pode, por mérito, por horas de trabalho, por dedicação. E ele respondeu, né, de uma forma sublime, característica de espírito superior. Ele disse que enquanto houvesse sofrimento na Terra, ele gostaria de permanecer trabalhando para eliminar esse sofrimento. Então ele abre mão de uma vida, né, de crescimento para continuar diminuindo o sofrimento dos seguidores do Cristo. Nós, com certeza, um dia chegaremos a esse ponto, né? Eles vão falar assim, olha, você pode, por exemplo, partir para um outro sistema, você pode partir para um lado desconhecido, mas até chegarmos lá, a gente precisa controlar o nosso mundo íntimo. Quando a gente controlar ele, equilibrar e elevar, fica tudo mais fácil. Os mundos atuam sobre os outros pelas irradiações que despedem as almas, e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Então, nós, pensando, influenciamos. Aí você pode falar assim, poxa, eu tenho um filho que é tão quietinho, né, que nunca me desobedece nem nada, mas o pensamento dele também influencia o ambiente da casa. Qual que é a vida íntima dele?
Qual que é a vida íntima que nós temos? Às vezes a gente fala assim, ah, não, na minha casa eu faço tudo do meu jeito. Eu ponho som na maior altura, eu grito. Como se ali, né, eu não tivesse... ali é justamente o contrário, é o meu santuário. Ali é o lugar que eu preciso ter os melhores pensamentos, as melhores atitudes. É o lugar que a gente passa mais tempo, que a gente desdobra. Que eu deixo o corpo físico no sono. Então, a minha casa é um templo, como o corpo é o templo da alma. Às vezes, E no aí é a emprego... alma tanto encarnada quanto desencarnada, né? Mistura todo mundo e ó, sabe lá o Pois que é, dá, porque a né? gente vive numa sociedade coletiva, né? Encarnados e desencarnados. E aumenta a nossa responsabilidade. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu gosto de ficar sozinho dentro de casa pelo silêncio. Eu nunca estou sozinho. E eu estou trocando irradiações, energias mentais. Então, fugir do convívio dos encarnados não foge do convívio dos desencarnados. Então, se eu estou fugindo de alguma coisa, opa, tem alguma coisa a ser trabalhada. Eu preciso me abrir e encontrar com o que realmente me faz mal, me magoa, me ainda tira do sério, porque são essas arestas que precisam ser trabalhadas. Continuamos aqui, né? Continua Alves falando para nós. A palavra serena e precisa do orientador compelia-nos à meditação, embora rápida. Aliás, André Luiz que fala, né? Os claros apontamentos em torno da energia mental conduziam-me a preciosas reflexões. Então o pensamento não escapava às realidades do mundo corpuscular. Ponderei de mim para comigo. Então André Luiz, né, que foi médico, que foi sanitarista, começa a filosofar assim. Então o pensamento ele não escapa da realidade do mundo microscópio, corpuscular. O pensamento ele movimenta esse mundo. E se a gente parar para analisar que tudo na essência é energia, graduada em construções diferentes, o nosso pensamento atua em tudo e atua em todos. Porque nós somos e herdamos do Criador essa faculdade. Então, meu pensamento está impregnado nas paredes de onde eu vivo, está impregnado na roupa que eu uso, está impregnado nas pessoas que convivem comigo. Por isso, um psicômetro faz essa leitura. Ele pega um objeto qualquer de uma pessoa e ele consegue fazer a leitura das energias que foram colocadas nesse objeto. Quem que pensou, o que pensou quando estava com esse objeto? E vai muito além. No livro dos médiuns, nós temos uma experiência de Allan Kardec com um psicômetro que é muito interessante. Foi dado a esse psicômetro uma pena de um pombo-correio. E ele pegou a pena naquele estado dele de êxtase, de interiorização, ele conseguiu saber a rota que o pássaro fez. Ele consegue saber até mesmo os estados do animal, de cansaço, de ansiedade, de procura, através apenas de um toque naquela pena que foi perdida ou que foi realmente levada para estudo. São faculdades da alma. Nós temos essas faculdades. Por que não desenvolvemos ainda? O que está faltando para a gente desenvolver? Falta justamente a gente ter um equilíbrio emocional que nos permita e nos condicione trabalhar com isso sem se prejudicar. Se desse a nós essa faculdade, a gente entraria na preguiça. Porque você pegaria uma obra, por exemplo, um livro, não vai ler a obra, você vai tocar sobre ela, porque sabe que uma obra dessa não são só palavras. Há toda a energia mental de quem escreveu. Nós faremos a leitura da energia, transferimos o conhecimento para dentro, como muitos psicômetros fazem. Nós temos aí até no YouTube a história de Edgar Cayce, nos Estados Unidos, ele desenvolveu isso sob pressão. Era uma criança que tinha muita dificuldade em estudar e por viver nessa dificuldade, né, ele acabou tomando castigo dos pais, de ter que estudar horas a fio. E ele acabou adormecendo sobre o livro. E no que ele adormece sobre o livro, o pai chega, né, e quer tomar a lição, começa a cobrar, ele sabia todo o conteúdo do livro só porque adormeceu em cima dele. Ele faz a absorção daquela energia pela psicometria.
É muito interessante, o vídeo é chamado, né, O Maior Vidente dos Estados Unidos, e é interessante também porque ele era da igreja metodista, ele era professor de catecismo na igreja, e no final da vida ele começa a fazer leituras das reencarnações passadas, então ele começa a reestudar a Bíblia e a confirmar que a reencarnação estava na Bíblia. Deixa eu ver aqui onde é que a gente parou. A palavra serena. Os claros apontamentos em torno da energia mental conduzimos a preciosas reflexões. Então o pensamento não escapava às realidades do mundo corpuscular. Ponderei de mim para comigo. Assim como possuímos na Terra valiosas observações alusivas à química da matéria densa, relacionando-lhes as unidades atômicas, o campo da mente oferecia largas ensanchas ao estudo de suas combinações. Pensamento de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada, com característicos e pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a, além de definir as qualidades magnéticas. Isso aí é muito fácil da gente lembrar, por exemplo, no próprio filme Nosso Lar, no finalzinho lá do filme, quando André Luiz consegue finalmente vir ver a família, e ele chega em casa, o que ele vê? A esposa agora com um novo companheiro. Primeiro sentimento que ele tem, de raiva, de se sentir traído, né? De ter desejado tanto voltar, e quando volta, viu aquele quadro. O que acontece com ele? Na mesma hora, a paisagem à sua volta muda. Ele começa a rever o umbral, as dificuldades, o sofrimento, porque ele desceu vibracionalmente aquele ponto. Aí ele pensa, olha, eu não preciso mais passar por isso. Então ele começa a refletir, a mudar os seus pensamentos e ele retorna àquela realidade. O pensamento aqui, ele coloca, né, tem características e pesos próprios. Nosso pensamento, ele pode plasmar a realidade. Nós temos, por exemplo, tivemos na Índia, né, já desencarnado, Satya Sai Baba. Ele fazia materializações metálicas com o pensamento. Ele pensava, movimentava as mãos e ali ele tirava cordões, relógio, uma série de pedidos que as pessoas faziam, anéis, um pó lá que é ligado à religião hindu. É interessante que é um encontro dele com o próprio Divaldo, e o Divaldo sentou do lado dele e observava que não tinha nada nas mãos. Era aquela roupa indiana larga, e ele conseguia, com o pensamento, fazer o quê? Uma combinação atômica dos elementos que estão na natureza e condensar eles a ponto de ficarem compactados. Ele diz ter tocado em vários elementos que ele materializava e aquele elemento estava quente, como se a energia tivesse acabado de plasmar. O Edivaldo, muito curioso, foi ver logo um relógio que ele fez, porque queria ver a marca do relógio. Queria ver se não era uma fraude, né? Se aquele relógio era de alguma montadora. E os relógios que ele produzia ali não tinha marca nenhuma. Era apenas uma condensação daquela mente extremamente forte, que tinha desenvolvido essa capacidade. A gente tem essa mesma É capacidade. difícil de a gente imaginar, mas o pensamento é matéria, né? Matéria. Tem peso, né? Tem cheiro, tem cor. Realmente. Tem Se a um gente vídeo visse essa do realidade, Haroldo que ele explica bem isso, a gente consegue entender, mas é difícil a gente explicar isso para as pessoas, né? não, a Falar que pessoa acha pensamento que é matéria. não. Imagine, pensamento não é matéria, não. A pessoa fala, não, pensamento é uma coisa íntima, uma coisa minha. Mas, na verdade, o pensamento, ele é a energia que move o universo. Então, se nesse momento, por exemplo, eu estou pensando em alguma coisa, eu já movimentei energia e plasmei numa dimensão que não é Ah, visível. a gente tem que pensar também que a matéria é energia condensada. Esse conceito aí de matéria antigo aí já não existe mais, né? É Então, uma dentro outra desse questão. conceito, já fica mais fácil da gente imaginar, né? Pois é, olha só como é que fica difícil para a gente. Primeiro, a gente tem que mostrar para a pessoa que a matéria não é matéria e que o pensamento não é pensamento.
que o pensamento movimenta a matéria e que a matéria é apenas uma condensação da energia que está compactada porque está equilibrada no pensamento do seu Criador, que foi o Cristo. E aí Simples o cara manda te assim. internar. Aí o cara manda te internar. Simples assim. Pois é, se a gente falar isso na rua, é caso de Eu acho internação. doido, ninguém entende. Mas é a realidade, por incrível que pareça. Tanto que se nós, espírito, deixarmos o corpo físico, ele se decompõe. O que sustenta toda a construção biológica é a alma que está ali fazendo o quê? Essa cimentação das moléculas do corpo físico. Ela saiu, o corpo decompõe. A Terra não se decompõe porque o Cristo, que é o governador espiritual, condensa no seu pensamento. Se ele parar de pensar na Terra um só instante, ela dissipa. Então, há 4 bilhões e meio de anos, ele pensa na Terra. Em todos os espaços, em todos os centímetros quadrados do nosso planeta. Então, a gente vê justamente o quê? A nossa visão que é pequena. E se o Cristo faz isso com o planeta, Deus faz isso com o universo. Aí a gente começa a parar para pensar, poxa, então, e o universo que é o movimento? O universo orgânico. Peraí, Marina, não estou te ouvindo. No caso do Cristo, Isso. quando ele veio à Terra, é estranho pensar nesse... Quando o Cristo veio à Terra, ele se materializou nela. Como é que ele pode pensar e manter ela? Você tá entendendo? Uhum. Perfeitamente. Ele passou 33 anos aqui com a gente. Ele tem Isso. assessores, né? Só que ele tem ministros, né? Até nós temos um trabalho do Haroldo sobre isso. Se nosso lar tem 72 ministros, né? Imagina o Cristo, os arquitetos que ele tem para a montagem do planeta. Então, naquele momento, com certeza, ele atribui funções para que ele pudesse desligar um pouco daquela atividade de governador e libertar o pensamento das pessoas. Aí a gente vê o tamanho da renúncia. Por isso que ele está lá no livro, há 2000 anos, A Caminho da Luz, né? Ele passou séculos se preparando, diminuindo a sua luz para se adaptar à natureza do planeta. Se Chico Xavier tomou passe 8 anos, palavras do Divaldo, para reduzir a capacidade mediúnica, para se encaixar na nossa realidade, imagina Jesus. Quantos e quantos séculos ele teve que se preparar para aquele momento, para aquele quadro social, para aquelas pessoas que estavam ali, para deixar aquela mensagem. Olha o que a gente fez, hein? Pregou o homem na cruz. Hoje, a gente está tendo o quê? Um retorno a essa proposta. E o que a gente faz com a proposta? Vamos só pensar, né? A gente vai parar aí nessa reflexão sobre o pensamento. Nós estamos ainda, né, dentro do capítulo 5, que é a assimilação de correntes mentais. A verdade é que a gente assimila a corrente mental e transforma a corrente mental em condensações de energia com o pensamento. Se nós enxergássemos isso, né, igual a Rita colocou, talvez a gente não acredite, mas se nós enxergássemos isso, a gente seria muito perturbado. Porque a gente cria tanta porcaria à nossa volta que perturbaria a nossa existência. Então, é natural que a gente não ainda possa observar as nossas construções mentais. Já os espíritos que estão fora da matéria podem observá-las naturalmente. Então, não adianta a gente se vestir de santo e pensar como um enfermo, porque a nossa volta, a energia e a realidade é uma realidade enferma, uma realidade doente. E começamos a ver que se o pensamento ele movimenta um universo, qual é a qualidade do nosso pensamento? Não é a primeira vez que a gente está batendo nessa tecla dentro dos estudos da mediunidade. Então, semana que vem a gente dá sequência, ainda no capítulo 5, e vamos ver justamente, né, que a onda mental, ela pode, como diz Emmanuel, ela cria recursos, ela afasta uma série de dificuldades da nossa vida, mas ela também atrai. Se eu penso em doença, eu gero doença. Se eu penso em saúde, eu gero saúde.
é natural da cocriação universal. A gente para por aqui hoje. Vamos fazer a nossa prece. Alguém se habilita a fazer a nossa prece? Então eu farei ela com prazer. Porque a prece para nós é um momento... Eu faço. Pode deixar que eu faço. Vamos aguardar. A prece é um momento ímpar, por quê? É um momento onde a gente está colocando as nossas aspirações para fora. Nós estamos projetando energia sublime. Nesse momento, nós atraímos para nós a mesma natureza das energias que a gente está exprimindo e estamos comunicando com o nosso poder criativo ao nosso Pai Criador. Então vamos fazer a nossa prece. Nesse momento, Senhor, só temos a agradecer por todo o amparo que aqui recebemos. Pedimos que continue nos amparando durante toda essa semana, amparando a todos os nossos irmãos, aqueles que não puderam comparecer ao estudo hoje, mas que com certeza vão assistir a gravação. Que possamos ter entendimento de tudo aquilo que foi nos ensinado, no sentido de melhorar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, para que o plano espiritual possa trabalhar junto a nós, nos intuindo, nos harmonizando, que possamos, Senhor, continuar recebendo esse amparo dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores individuais, dos mentores das nossas casas espíritas, que com certeza estão não lá, mas conosco o tempo todo. Que Jesus possa nos envolver hoje, agora e sempre, em seu abraço fraterno. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Boa semana para todos. Semana que vem estamos firme e forte aí no nosso estudo. Nesse mesmo Boa horário. noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Muito bom. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite.